Então, continuando, encerrando, na verdade, né, essa série de palestras sobre a mente. Na verdade, acho que o nome está errado, eu dei o nome Manual da Mente, mas na verdade mais correto seria Manual do Intelecto, né, que as coisas, esses 4, 5 itens que a gente falou que tem mais relação com o intelecto. A mente é algo muito mais amplo, né, do que só o intelecto, né? Mas, em geral, as pessoas entendem mente como intelecto, né? No Ocidente, pelo menos, a percepção que elas têm, inclusive os cientistas, é isso, né? Que a mente é o intelecto. Então, para um entendimento geral, né, até que está correto o nome, mas se tem um entendimento mais amplo do assunto, na verdade, o correto seria manual do intelecto, não manual da mente, né? Mas, de qualquer forma, então, só para encerrar esse assunto, né, falar um assunto que as pessoas também não, não entendem como fazendo parte do assunto, mas é parte do assunto, que é tem um ingrediente, né, que geralmente falta na mente das pessoas, né, que é silêncio. As pessoas não entendem, né, que silêncio faz parte, é um ingrediente importante para que a mente funcione. As pessoas acham que para a mente funcionar bem eu preciso pensar, eu preciso estudar, eu preciso fazer exercícios mentais, eu preciso fazer exercício de... Como é que chama aquele negócio? Antigamente tinha um nome. Esqueci o nome. O pessoal fazia exercícios mentais para deixar a mente mais afiada, para ficar mais hábil em pensar e tudo mais. Treinar lógica, treinar dialética, treinar... Tinha uns nomes da moda antigamente, eu acho que não lembro mais como é que era. Quando eu trabalhava em escritório, tinha uns nomes meio chavões, assim, que as pessoas sempre falavam. Treinar essas coisas, né? Vendia curso e tudo mais. Não lembro. Então, mas silêncio também é algo importante, né? Se a mente não tem um tempo de silêncio, ela não funciona bem. É que nem você fazer uma máquina que não está bem lubrificada, né? Ela até funciona, mas gera muito barulho, gera muito calor. Não funciona, a combustível que você coloca não é totalmente aproveitado, grande parte do combustível é desperdiçado, né? Agora, se você tem uma boa lubrificação, né? Então ela trabalha suave, sem fazer barulho, sem ficar vibrando, sem ficar gerando calor desnecessário, sem desperdiçar energia, sem desperdiçar combustível, etc. Então a mente ela tem que ter um ponto de referência, né? Ela tem que ter um ponto zero, ela tem que ter um ponto neutro, né? Senão ela não tem... Fica difícil avaliar, né, o que está sendo feito. Você fala, bom, eu estou pensando bem, eu estou pensando mal, né? Meu modo de pensar é inteligente ou é burro? Esse tipo de coisa fica difícil avaliar, né? Essa mente está sempre num ritmo frenético de pensamento, né? Sempre numa barulheira infinita, né? Em geral, você vê o que as pessoas fazem para descansar a mente. As pessoas assistem televisão ou ouvem música. Elas ocupam a mente com mais pensamentos, só que agora são pensamentos externos a mim mesmo, né? É uma barulheira que não, pelo menos não é minha. Essa é a ideia de descanso das pessoas, né? É mais barulho, só que dessa vez o barulho não é meu, o barulho é dos outros. Aí eu descanso um pouco, né? Porque o meu próprio barulho é insuportável, né? Então as pessoas procuram o barulho dos outros para descansar. Então, não descansa nada, né? Você apenas trocou a fonte de barulho, né? Então, talvez descanse um pouco o seu ego, mas não descansa o processo mental, né? Então, continua agitando a mente, né? Continua ativando a mente. Não, então as pessoas, ou então elas fazem, ou dorme também, né? Dorme. Então, por exemplo, as pessoas dizem que as pessoas que sofrem de depressão
costumam dormir várias horas por dia, né? Que eu acho que é uma forma de desligar a mente, né? A mente da pessoa só agride ela. Ela está sempre com pensamentos de agressão, pensamentos de rancor, de raiva, de ódio contra si mesmo, né? Então, aí as pessoas aprendem a dormir, né? Que elas dormem, que aí esquece, né? Enquanto tá dormindo não lembra nada daquilo. Aí quando acorda volta, né? Aquela tortura toda, né? Então as pessoas assistem televisão, as pessoas ouvem música, algumas pessoas leem livros, algumas pessoas dormem, algumas pessoas usam drogas, né? Pessoas, nesse caso, o que é que significa usar drogas? Você fica tão burro que você não consegue nem lembrar os seus problemas mais. Você intoxica a mente de tal forma que ela fica incapaz de lembrar dos problemas. A gente brincava muito quando era moleque, falava, vamos beber, vamos beber para esquecer, né? Você está celebrando alguma coisa? Não, eu estou bebendo para esquecer. A gente falava brincando, né? Mas é assim, né? As pessoas bebem para esquecer os problemas, né? Quando ela está bêbada, ela não consegue, ela esquece dos problemas que ela tem, né? Mas não é que tem algo de bom na intoxicação, é que as pessoas ficam tão burras que elas não conseguem nem pensar mais nos problemas. É o grau de burrice que as pessoas chegam quando elas estão intoxicadas. As pessoas não conseguem nem dirigir um automóvel mais, né? Tão burras que elas ficam. Ficam tão incapacitadas que elas não conseguem dirigir um automóvel, não conseguem fazer nada, né? Qualquer pessoa que chega bêbada no trabalho é demitida, né? Quando você está embriagado, você não está capacitado a fazer nada, né? Nem trabalhar num caixa de um supermercado não serve, né? Você bêbado não serve nem para trabalhar num caixa de supermercado. Então é grave, né? O quão incapacitada a pessoa fica através da intoxicação. Então, mas uma forma de descansar mesmo, porque mesmo no sono você não descansa muito a mente, né? Você dorme e a mente continua pensando, continua preocupando, continua produzindo imagens, produzindo sons, né? E histórias e tudo mais, né? Mesmo que você não esteja ciente delas, né? Mas a mente não descansa muito, não, né? Bom mesmo é você não cansar a mente, né? Você usa a mente só na medida, que nem qualquer trabalho que você vai fazer, é um trabalho físico, né? Você trabalha e você mede o ritmo do trabalho de acordo com a sua capacidade física, né? Então, poucas situações, né, que você vai ficar realmente cansado. Se você tivesse um equilíbrio mental bom, uma boa destreza mental, né, fosse capaz de controlar, né, o seu fluxo de pensamentos, não fosse uma coisa assim compulsiva como é para 99% das pessoas nesse mundo, né? Se o fluxo de pensamentos não fosse um fenômeno tão compulsivo como é, né? Então o que aconteceria é você quase nunca ia ficar cansado mentalmente, né? Só numa situação muito extrema, assim, né, num período muito pesado de trabalho, né, que tem um ritmo muito alto de trabalho, né? Trabalhos muito intelectuais, né? Tipo, resolver problema o dia inteiro, analisar números, fazer pesquisa, como é que chama? Pesquisa de livros, né? Isso cansa mesmo. Depois chega uma hora que você não consegue mais, você está pesquisando um negócio, de uma hora que o seu cérebro não consegue mais funcionar, né? Você para, descansa um pouco, né? Mas se você aprendesse a descansar a mente, né? Se você aprendesse, por exemplo, reconhecer que a mente está cansada, né? Aí você para e relaxa, para de pensar, né? Desliga os pensamentos, né? Então, algumas pessoas, muitas vezes é recomendado isso, né? As pessoas fazer pequenas meditações, né? De 5 minutos, né? Quando está no trabalho, parar, né? Fechar os olhos e focar na respiração, né? Mas isso daria muito certo se as pessoas realmente conseguissem parar de pensar, né? Mas em geral elas não conseguem, né? Mas ainda assim tem um valor, né? 5 minutos as pessoas às vezes conseguem, né? Ficar 5 minutos só ali sentindo a respiração em silêncio, né? Mas aí não demora muito, os pensamentos voltam, né? Mas já é alguma coisa, sabe? A pessoa conseguir 5 minutos já é alguma coisa, né? Ou então alguma coisa agradável também, né? Às vezes as pessoas fazem uma caminhada, né? Mas for um ambiente agradável, né? Num parque, né? Numa rua agradável, assim, silenciosa, sem muito barulho, sem muito trânsito, né? Que tenha uma rua tranquila, né? Que você possa caminhar em silêncio, né?
também é uma boa alternativa, né? Aí você foca em caminhar, foca em experienciar, né, o vento, experienciar o ritmo o peso, né, do corpo, né, trocando de uma perna para outra, né, o sol, o calor, o frio, os sons da natureza, tal. Você desliga, né, o processo intelectual, né, e a mente recupera um pouco de energia, né, recupera um pouco como é que chama? De frescor, né, digamos assim. Que o problema é esse, um dos maiores problemas é você estar cansado intelectualmente, a mente trava, né, num circuito único, né? Isso destrói a criatividade, né? Se a mente fica travada naquele único circuito, né, você fica tentando forçar a mente naquele único... É como se fosse uma pessoa andando em círculos ao ponto que cria uma vala no chão, né? A pessoa vai andando e vai afundando naquela vala cada vez mais, né? Aí ela fica, é como vira um trilho de um trem, né? A pessoa só anda naquele trilho, né? Ela não consegue mais andar para a direita ou para a esquerda, ela fica travada ali dentro, né? Quando você zera a mente dessa forma, né? Você dá um pouco de silêncio para ela, né? Quando ela reativa, às vezes ela reativa num novo circuito, né? Então ela consegue lidar com o problema de um novo ângulo, né? Sem ter naquele ciclo vicioso que estava antes, né? Então é por isso que muitas pessoas têm essas ideias quando elas dormem, né? Quando às vezes a pessoa, quando estão tentando resolver um problema, é quando ela para de pensar naquele problema, aí surge a solução, né? Muita gente que vai praticar meditação é atormentada com isso, né? Ela tem um monte de problema na vida, um monte de coisa para fazer, vai sentar em meditação, ela quer fazer silêncio na mente, quer focar na respiração, mas aí aquele monte de soluções para o problema começa a surgir na mente dela, né? Ela não consegue resistir à tentação, né? Em vez de meditar, ela fica ali resolvendo problemas, né? Porque quando ela descansa, né? Quando ela para de se preocupar, aí a mente manifesta soluções, né? Na verdade, a solução era simples, mas é que a mente estava num circuito vicioso, né? Num circuito travado, então ela não consegue encontrar a solução que está bem debaixo do nariz dela. Às vezes a pessoa para um pouco e relaxa, coloca atenção na respiração, aí pop, aparece a solução, né? Então é muito comum isso, né? Então é importante, né, dar espaço para a mente descansar, né? Senão o intelecto não funciona bem, né? O intelecto não funciona bem. Se você não dá espaço para ele descansar, ele perde a capacidade de criatividade, né? Então ele fica travado aqueles circuitos que a gente falou já, né? Sobre como os pensamentos, na verdade, é uma espécie de circuito, né? Tem certo, você conecta uma ideia com a outra, isso tem uma ordem, né? Essa ideia vem primeiro, depois dessa ideia, quais são as ideias que são aceitáveis? Tem uma quantidade limitada de ideias que conecta com aquela ideia anterior, né? Então o pensamento não é nada mais que como se fosse um trem, né? Você encaixa um vagão no outro, né? E não é qualquer vagão que encaixa, tem uma ordem certa, né, para um pensamento ser dito fazer sentido, né? Para fazer sentido tem uma ordem que é aceitável, né? E tem uma certa configuração que é aceitável. Certas configurações não são aceitáveis, né? Que as pessoas dizem não faz sentido, né? Então, e aí quando a gente está cansada, está estressada, ela tende a travar, né, em certas configurações, né? Então sempre que você tenta pensar no assunto, ela volta naquela configuração anterior, né? Ela perde a capacidade de novas conexões, né? Isso inclusive deve ser estudado pela neurociência, né? Deve ter estudo sobre isso, né? Então eu chama acho que uma sinapse, alguma coisa do tipo. Tem alguns nomes bonitos sobre essas coisas, não sei os nomes complicados que as pessoas falam. Então, inclusive quando a pessoa fica mais velha, ela também perde capacidade, né, de fazer novas conexões, né? Inclusive por isso que eles falam para as pessoas estudar línguas, né? Que você tem uma nova língua, né? Você sabe falar mais de uma língua, você treina a mente, quando você aprende uma nova língua, você está ensinando a mente a fazer novas conexões, né? Porque junto com a nova linguagem vem um modo de pensar, né? Vem uma visão de mundo.
Deu novas regras de pensamentos que você antes não tinha, né? Principalmente se você aprender uma língua de uma cultura completamente diferente da sua, né? Isso vem ainda mais claramente, isso, ainda mais intensamente. Então, você aprender uma língua, sei lá, africana, aprender uma língua do Oriente Médio, uma língua da Ásia, né? Você aprender uma língua do Ocidente, uma língua europeia, nem tanto, né? Ainda sempre tem alguma coisa, né? Mas não é tanto assim, né? Porque todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Tem uma cultura comum a todos esses países, né? Do Ocidente, né? Então, não é tão rico, né, como você aprender uma linguagem completamente diferente, que vem de um histórico completamente diferente do seu, né? Então, as pessoas recomendam, né, você evitar demência, evitar alguns maus que vêm com a idade, né? Eles recomendam a pessoa aprender uma segunda língua, né, uma terceira língua, por exemplo. Então, você vem com essa capacidade de fazer novas conexões, né? Então, e é um dos problemas também, né, que a gente mencionou, né, sobre ideologia, né? Ideologia impede que a pessoa faça novas conexões, porque qualquer pensamento que não faz parte desse grupo ideológico é proibido, né? Então você é demonizado caso você pense fora do circuito, né? Então a ideologia não encoraja a criatividade. Ideologia recompensa conformidade. Então tem vários fenômenos que impedem a mente de ter criatividade, né? Mas numa coisa diária, né, o que mais acontece às pessoas é realmente o cansaço, né? As pessoas pensam, até a mente ficar exausta. Ela não consegue mais manifestar, né, alternativas, né? Ela não consegue mais ter não tem mais frescor no pensamento, não tem mais criatividade, não tem mais flexibilidade no pensamento, né? Então a pessoa realmente fica travada, né? Então é uma coisa curiosa, né? Quando a gente vai pelo menos eu, por exemplo, a primeira vez que eu consegui pacificar a mente, eu era leigo ainda, né? Primeira vez que ocorreu, né? Que até então você só fica ali, né, sentado, sentindo a respiração, inspira, não estou sentindo nada, né? Que diabo é isso? Não estou entendendo nada desse negócio, né? A primeira vez que eu consegui pacificar a mente foi só aqui assim, 1 segundo, 2 segundos, uma coisa muito rápida, né? E é curioso, porque deu para ver claramente, né, que a mente ela para, faz silêncio, né? A primeira sensação que vem é uma sensação de alívio, né? Que alívio, que silêncio, né? Que tranquilidade, que relaxamento. Mas logo em seguida vem uma preocupação. Falei, meu Deus, eu tenho que pensar, não posso ficar quieto. Eu preciso pensar, eu vou ficar burro. Se eu não pensar, eu vou ficar burro. Então, isso também você enxerga com relação a barulho, né? Com relação à música, com relação... As pessoas entendem que ficar em silêncio é burrice, né? Então, há uma ansiedade em pensar, né? As pessoas não entendem, não conseguem conectar silêncio com inteligência, né? As pessoas acham que silêncio é sinônimo de burrice, né? Até como uma conversa, né? Alguém está quieto, só ouvindo, né? A pessoa não está colaborando, nada, não está falando nada, as pessoas imaginam, esse cara deve ser burro, né? Ele não tem nada a dizer, né? Eu, depois de tantos anos como monge, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que quem fala muito é que é burro, né? Geralmente, quando eu vejo uma pessoa não falando nada, é que fico muito curioso. Falo, essa pessoa deve ser inteligente, né? Ela não está falando nada. Então, ela entende, né? Ela entende o valor, né? Ou melhor, ela entende a banalidade, né? De excesso de explicações, só porque alguém está falando alguma coisa, aquilo não significa que aquela pessoa é inteligente, né? Geralmente você vê que a pessoa inteligente ela fala só quando tem algo de importância a dizer, né? Ela não fala à toa, né? Se não tem nada a dizer, ela fica quieta. Quando tem algo a dizer, ela só fala quando é útil, né? Quando é relevante, né? Isso também vi muito também quando eu estava na faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, eu também tendia a ficar quieto, não falava muito, né?
Aí, às vezes, sei lá, tem alguma discussão em grupo, alguma coisa assim, né? As pessoas falam, eu ficava quieto. Né? E aí as pessoas discutiam, né? As pessoas, um queria falar mais alto que o outro queria tomar o palanque, né? E só eu falo, ninguém mais fala, e tentava impedir os outros de falar, né? Eu não participava nada disso, né? Eu só ficava ali, eu não tô interessado em nada disso também. Mas é curioso, o fato de eu não falar muito, né? Quando eu falava, todo mundo fazia silêncio. Coisa curiosa, né? Aquele bate-boca, vai, e outro fala mais alto, isso, aquilo. Aí eu falava alguma coisa, quando eu falava alguma coisa, todo mundo parava e ouvia. Né? E não porque eu tinha nada muito interessante a dizer, eu acho que só o fato de que eu falava pouco, né? E aí, mas eu também tinha um pouco a ver. Quando eu falava alguma coisa, eu só falava alguma coisa quando eu tinha algo relevante a dizer, né? Então eu ficava esperando as pessoas resolverem. Batia a boca para cá, batia a boca para lá, ninguém resolvia nada. Eu esperava, deixa eles resolverem. Né? Se eles não resolverem, eu falo alguma coisa, né? E aí, então eu falava só quando tinha realmente algo relevante a dizer, né? E aí, curiosamente, né, por causa disso, quando eu falava, as pessoas paravam e ouviam. Né? Então, até uma coisa interessante. Isso também se aplica, é uma coisa assim que dá uma imagem também do que é que acontece na mente das pessoas, né? Dentro da sua própria mente. Né? Se você está num ritmo frenético de pensamentos, né, fica difícil você ter pensamentos relevantes. Né? Porque no meio daquela bagunça tudo, né, daquela bagunça toda, né, os pensamentos perdem importância. Né? Então mesmo quando você pensa algo bom, algo relevante, aquilo é soterrado pelo resto dos pensamentos, pelo resto da bagunça. Né? Então o que acontece muito com as pessoas que, por exemplo, não conseguem tomar uma resolução. Né? As pessoas pensam, eu vou fazer isso. Só que junto com o pensamento, eu vou fazer isso, tem milhares de outros pensamentos. Né? Então aquele pensamento que é importante não consegue ganhar espaço. Né? E aí ele é soterrado por um monte de bobagem. Por exemplo, o pessoal que está tentando vencer um vício, por exemplo. A pessoa que está tentando vencer um mau hábito. Elas não conseguem tomar uma decisão, não conseguem. Ou ela consegue tomar uma decisão dela não é relevante. Dentro daquela bagunça toda, não tem relevância. Né? Que eu penso, eu vou parar de fumar. Mas junto com eu vou parar de fumar, tem eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer não sei o que lá, blá, 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 blá. Aquela ideia, eu vou parar de fumar, é apenas mais um barulho, sabe? Então quando você pacifica, né, o fluxo mental, quando você disciplina o fluxo mental, quando você dá prioridade aos pensamentos úteis, né, aprende a distinguir, né, esses pensamentos são inúteis. Então, o que você faz com eles? Você não faz nada, você simplesmente não dá atenção para eles. Né? Simplesmente ignora eles ou foca na respiração, por exemplo, ou foca na atividade que está fazendo em silêncio, né? Você está fazendo alguma atividade manual. Né? Você foca na atividade e esquece os pensamentos. Né? Então você começa a separar, né, os bons pensamentos dos maus pensamentos. Os pensamentos úteis dos pensamentos inúteis, ou pior ainda, os pensamentos nocivos. Né? Porque você acha que os pensamentos inúteis já são ruins o suficientes, mas tem pior do que isso, né? Tem os pensamentos nocivos. Além de ser inúteis, eles são malignos, eles pioram. Né? Os pensamentos inúteis só têm o malefício de cansarem, né? De ocuparem espaço. Eles ocupam espaço, né, cansam a mente. Agora, os pensamentos nocivos, né, além de cansar a mente, levam a ciclos de destruição, né, de ódio, de raiva, de rancor, de depressão, de ansiedade, de burrice. Né, das diversas formas. Burrice é um fenômeno muito profundo. Burrice é um fenômeno muito profundo, vai muito longe. Né? Tem diversas formas de burrice, né? Tem burrice da depressão, tem a burrice da raiva, tem a burrice da inveja, tem a burrice do rancor, tem a burrice do egoísmo, tem a burrice da falta de inteligência. Né? As pessoas pensam que burrice é só essa falta de destreza, né? De pensamento, né? de falta de percepção, né? Não ser uma pessoa perceptiva, né? Do que é certo e do que é errado. Né? Mas burrice vai longe, né? É um assunto muito profundo.
Às vezes dá a impressão que não tem limite para a burrice das pessoas, né? Então, na verdade, né, como eu comecei a dizer, né, as pessoas em geral pensam que silêncio é sinônimo de burrice. Mas, na verdade, silêncio é algo vital para que a pessoa tenha inteligência. Não estou nem falando em nível de sabedoria, estou falando só de inteligência, de destreza intelectual, gente. Né? Sem silêncio, a mente não consegue ter esse contraste, né? Não consegue ter essa visão de pensamentos úteis e pensamentos inúteis, né? E aí os pensamentos úteis não têm a força que deveriam ter, né? Eles perdem força, eles perdem relevância, desculpa, a palavra correta não tem relevância. Eles não têm a relevância que eles deveriam ter, né? Os pensamentos úteis são importantes, né? Eles deveriam ser levados a sério, né? Mas quando está naquela bagunça toda, aquele falatório incessante, eles acabam, mesmo que você note a presença deles, eles perdem força, eles perdem relevância, eles perdem, sabe? Eles perdem energia. Então é muito importante, né, você ter silêncio, né? Que silêncio é o que é o silêncio da mente? O silêncio é aquilo que você faz quando não tem nenhum pensamento útil, né? No sentido de que ou eu estou burro demais nesse exato momento, então é melhor ficar quieto, né? Ou não tem necessidade de pensar. A atividade que eu estou fazendo agora não requer pensamento. Eu não preciso pensar para varrer o chão. Não preciso pensar para vestir a minha roupa. Eu não preciso pensar para tomar banho. São atividades simples, né? Até dirigir automóvel. Você não precisa pensar para dirigir automóvel, né? É uma coisa que dá para ser feita em silêncio, né? Atento, mas em silêncio, né? Então, o fato de você estar em silêncio durante o percurso de casa para o trabalho não significa que você está ausente. Muito pelo contrário, experimente fazer isso, né? Se você conseguir, né? Dirige automóveis. Você acha que piloto de Fórmula 1 está pensando? Ele não está pensando, ele não está intelectualizando nada, ele está em silêncio total. Está totalmente conectado com aqui e agora. Ele não tem tempo de pensar. Pensar é muito, muito fraco. Um piloto de Fórmula 1 está em total silêncio. O máximo que ele está pensando, talvez, é contando, bom, será que eu paro nessa, como é que chama? Será que eu faço pit stop nessa volta ou eu espero mais um pouco, né? Ele está talvez pensando nisso, né? Pensando, bom, o meu concorrente, ele acabou de fazer o pit stop. Será que vale a pena eu parar também? Eu vou continuar? Será que meu pneu aguenta mais uma volta? Ele tem esse tipo de pensamento, talvez ele tenha, sabe? Esse tipo de pensamento estratégico, né? Mas pensar, eu vou virar um pouquinho mais para a esquerda agora. Eu acho que eu vou pisar no freio. Não, pensando bem, não vou pisar no freio, não. Vou deixar um pouquinho mais. Não dá para você fazer isso, né? É uma coisa muito... O intelecto não serve, é muito grosseiro para isso, né? Então, da mesma forma, né? Você está dirigindo para o trabalho, você pode pensar, bom, será que eu vou por esse caminho? Será que eu pego o pontilhão? Qual é que está o trânsito melhor? Hoje em dia você não pensa mais nada, que você fala, o Google que manda, o Google manda, você vai, né? O outro, o Waze manda, você vai, né? Então você nem tem esse pensamento, já nem existe, mas nem precisa mais pensar nisso, né? Então você poderia perfeitamente, né, dirigir em silêncio. Mas qual que é o problema de eu ficar pensando? Se eu não tenho nada para pensar, eu também posso pensar para me divertir, né? Bom, isso tem um custo, que eu acabei de dizer, né? O silêncio tem valor, o silêncio descansa a mente. O silêncio, como é que eu diria isso? O silêncio, ele é como se fosse, ele cria condições para a criatividade, sabe? Ele é a plataforma da criatividade, diria assim, né? É o chão da criatividade, é como se fosse a terra sobre a qual a criatividade brota. Então, o silêncio, ele descansa a mente. O silêncio abre a porta para a criatividade.
E o silêncio tem essa questão que eu falei, né, para um pensamento para os bons pensamentos serem relevantes, eles precisam de espaço para existir, né? Um pensamento existe no meio de um pensamento relevante existe no meio de uma bagunça de pensamentos inúteis, né? Então ele perde força, né? Agora, se ele existe sozinho, né? Se ele existe sozinho naquele espaço limpo, né? Então ele ganha força, ele ganha importância, né? E assim seus pensamentos ficam eficientes, né? E aí que vem a inteligência, né? Então, que inteligência, nesse sentido, né, de inteligência intelectual, nada menos é do que essa habilidade, né, que a gente falou antes, né? Habilidade em criar conceitos de maneira inteligente. Habilidade em conectar conceitos de maneira inteligente, né? Habilidade de configurar conceitos, né, em opiniões, em valores, né? E saber criar, né, esses quadros, né, essas estruturas complexas, né, que são os pensamentos. Não, os pensamentos são formados de conceitos. E as opiniões e valores são formados de um conjunto de pensamentos, né, que você fixa aquilo numa opinião, né? Então, e além disso, né, além dessa questão, né, dessas habilidades que a gente falou já nas palestras anteriores, né, tem essa questão, né, essa questão de os pensamentos, os bons pensamentos serem relevantes. Sem você conseguir separar o joio do trigo, né, você não vai ser uma pessoa que pensa de maneira inteligente, uma pessoa que pensa de maneira eficiente, né? Uma maneira que pensa de maneira relevante. Então, seus pensamentos são inúteis, basicamente. Então, e aí mesmo quando surge um pensamento útil, ele é abafado no meio daquela bagunça de pensamentos inúteis, né? Então, mesmo quando as coisas importantes vêm à mente, elas perdem importância, né? Quando você vai no museu, né? Que você vai no museu, tem uma peça de obra, uma obra de arte. Quando você vai no museu, tem uma obra de arte que é a obra do Michelangelo, a obra mais fantástica do mundo, né? Eles colocam ela à parte, né? Não tem nada ao redor, só tem ela, né? Isso demonstra quão importante é a relevância daquela obra de arte, né? Quem já foi lá no Louvre, lá tem a Mona Lisa, ela está no fim do corredor, né? Você anda e chega lá, tem só a Mona Lisa, não tem muitas coisas ao redor, tem ela, né? Então aquilo demonstra, né, quando você dá importância a algo, você faz isso, né? Então, pensamentos, se você leva a sério, né, se você pensa de maneira útil, você deveria levar a sério os seus pensamentos. Se você leva a sério os seus pensamentos, você deveria dar espaço para eles existirem, né, sem bagunça ao redor, né, sem sujeira ao redor, sem confusão ao redor. E aí, seus pensamentos, então, são esse fenômeno relevante. Eles têm força, eles têm peso. É quando você pensa algo, aquilo é sério. Aí você faz de acordo com aquilo que você pensou, né? Eles pensam, eu vou fazer isso, vou começar na academia. É excelente ideia, né? Mas não dá resultado, né? É só pensamento, não tem valor, não tem relevância. É inútil, a pessoa pensa e não dá em nada. Se pensar, a pessoa não sei, eu não tenho palavras para expressar isso. Não tem valor nenhum, né? A pessoa não tem valor em si mesma, né? A própria pessoa não dá valor a si mesma, né? As pessoas que são viciadas em drogas, as pessoas que não cuidam de si mesmas, né? Ficam ali naquelas relacionamentos, como é que chama? Tóxicos, né? Então a pessoa, eu vou sair disso aqui, mas não sai, né? A pessoa não dá importância para si mesma, né? Ela não dá importância para si mesma, fica ali, travada naquele lugar, né? Ela pensa em sair, mas não leva a sério. Ela mesma não se leva a sério, né? Aí não é surpresa, né, que as pessoas ao redor também não levem ela a sério, né? Se nem você se leva a sério, por que os outros vão fazer isso, né? Então,
sei lá. Muito estranho, né? Sei lá, quando você pega essas coisas, quando você organiza um pouco mais a sua mente, você começa a lembrar de como é que são as pessoas. Você lembra quando você vira monge, né? Você vai para o mosteiro, você se isola das pessoas, tal. Você trabalha em si mesmo, você aprende sobre si mesmo, cultiva a sua mente, né? Às vezes você até esquece, né? Como é que é o resto do mundo, né? Você simplesmente assume que as pessoas são iguais aos outros monges, né? Deve ser todo mundo assim, né? Aí quando você volta para a vida e fazer contato com a sociedade, você fala, caramba, tinha esquecido de quão ruim é a situação das pessoas, né? Caramba, é impressionante. Então, é mesmo, pior que é assim mesmo, né? Aí você começa a lembrar, né? Começa a lembrar do passado. Putz, grila, isso que eles entendem como normal? É isso que eles acham que é normal? Rapaz do céu, a coisa é feia mesmo. A coisa é feia, né? Então é isso, né? Então para encerrar essa questão toda de manual da mente, né? Que na verdade é só manual do intelecto, né? Não é manual da mente que a gente fez mais um manual do intelecto, né? Tem mais esse aspecto, né? A importância do silêncio. A importância do silêncio. Sem silêncio, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Silêncio não é sinônimo de burrice. Na verdade é justamente o contrário, né? Sem silêncio, aí sim que você vai ficar burro. Sem silêncio, sua mente não tem eficiência, sua mente não tem força. Seus pensamentos são fracos, não há criatividade, né? Então, a sua capacidade intelectual fica reduzida. Então, acho que é isso, né? É só isso que eu tenho a dizer. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Gostaria de saber de onde vem o pensamento. Apesar de saber sobre as formações mentais, existe outra origem do pensamento? O pensamento vem da mente, né? O pensamento, como eu expliquei nas outras palestras, né? É uma criação, uma construção, né? Se você for comparar com o mundo material, é como se fosse um edifício, né? Você cria, você vai juntando as pecinhas e vai virando um sistema complexo, né? Você vai conectando uma peça na outra, é como se fosse aquele joguinho de Lego, sabe? Você vai criando uma imagem com aqueles bloquinhos, né? Vai conectando um bloco no outro, com um bloco no outro, e você olha e tem aquela imagem, né? Aquela figura, né? Então é uma configuração, é uma construção, né? Uma construção o bloco mais básico, né? de construção são as memórias, né? As memórias aí as memórias formam conceitos. Que não tem muita diferença entre memória e conceito, na verdade. Né? Então, mas só para fins didáticos, né? As memórias criam conceitos, os conceitos criam pensamentos, pensamentos criam ideias, criam opiniões, criam valores, etc. Então, vem da mente, né? Vem da mente, não vem de outro lugar. Os insights são exclusivamente nossos, eventuais poderia vir de uma ajuda externa divina. Se são ou não são, não importa. Se é alguma coisa divina ou não. Não, no final das contas é seu, né? Você não, o que acontece é, da mesma forma que alguém pode te dar uma sugestão, né? A pessoa fala alguma coisa e você, opa, rapaz, agora que você falou isso me veio essa ideia. Eu estava pensando, agora que você falou isso eu consegui desvendar o problema, né? Então você pode se inspirar também, né, de maneira mais sutil, né, de maneira não intelectual, né? Você pode se inspirar no ambiente, você pode se inspirar na natureza, você pode se inspirar em várias coisas, né? Outras coisas que não são captadas pelo intelecto, né? Pode dar um empurrãozinho, né? Mas no final o insight é seu, né? Você tem que ter aquela ideia. Ninguém pensa por você, ninguém resolve, ninguém, né? Você pode ajudar, pode empurrar, pode inspirar, né?
pode dar aquele empurrãozinho, né? Mas no final é você que tem que ter a sabedoria, né? As ideias, etc. Podemos dizer que sila molda a consciência, tipo quando erramos ali no quarto preceito e aumentamos ou diminuímos uma verdade, gerando o chamado peso na consciência. Vamos chamar isso de consciência no sentido de que a palavra consciência tem vários usos diferentes, né? Então no budismo também às vezes as pessoas usam a consciência como vijnana, né? Que é o estado de estar ciente, né? É o plano de fundo da mente, né? Que dá aquela sensação de estar ciente, né? Mas nesse caso usa a consciência como essa... Não sei, como definiria isso, né? Esse uso da palavra consciência, né? De peso na consciência, né? É uma sensação de culpa, né? Uma sensação de aversão por si mesmo, né? Então, são coisas diferentes, né? Você está falando, a sila molda a consciência no sentido de molda a sua capacidade de estar ciente. Bom, aquilo que você expõe à sua mente, né? É do que você vai estar ciente. Você está ciente do quê, né? Então, onde você foca a sua mente, aos fenômenos aos quais você expõe a sua mente, então daquilo você vai estar ciente, né? Então, não só sila, mas tudo que você faz com a sua mente molda a sua capacidade de estar ciente, né? Do que você vai estar ciente e o quão ciente você vai estar das coisas. Mas molda a sensação de culpa, a sua sensação de autoestima ou não, claro, né? É óbvio que sim, né? Aquilo que se você age mal, você vai se sentir mal, né? Você vai se sentir culpado, vai se sentir pesaroso, né? Então, sim, com certeza, né? Com certeza molda a sua autoestima ou não, né? Ok, mais alguma coisa?